Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Lamentações, capítulo 2, versículo 11 ao 19, que diz assim: Meus olhos já não suportam mais chorar. Minha alma está atormentada, meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo meu povo no chão destruído. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles gritam e suplicam por suas mães: onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade, do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Que testemunho te darei? A que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar. Quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões inverídicas e insanas e não denunciaram teu pecado para evitar a tua prisão e exílio, mas anunciaram profecias falsas, inúteis e palavras que te conduziram ao desterro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles escarnecem e meneiam a cabeça contra a filha, a cidade de Jerusalém, exclamando: É esta filha a cidade que chamavam de perfeição da beleza? De júbilo de toda a terra? Todos os teus adversários escancaram a boca contra ti. Eles zombam, rangem os dentes e bradam: Eis que nós a devoramos. Este, pois, é o dia que tanto imaginamos e esperamos. E que bom, eis que vivemos para contemplar a sua chegada. Yahvé fez o que intentou, efetivamente cumpriu a sua palavra, que há muito havia determinado. Arrasou tudo sem qualquer indulgência ou piedade. Permitiu que o inimigo escarnecesse de ti, exaltou o poder dos teus adversários. Clama, pois, a Yahvé ao povo de Sião, corram as suas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não des descanso algum, nem encontre repouso aos teus olhos. Ergue-te, clama de noite, no princípio das vigias, durante o meio da noite. Faz o teu coração derramar como águas diante do Senhor. Levanta tuas mãos em favor da vida de teus filhinhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas da cidade. Amém. Como é perigoso, meu querido, nós darmos ouvido a falsos profetas, né? Aqui o Senhor nos conta a ruína, né? Uma das ruínas de Jerusalém, né? Porque constantemente ela tinha que ser punida, né? E aqui ela estava sofrendo as consequências de dar ouvidos a falsos profetas, né? Os profetas que eram mandados por Deus chegavam neles e falavam: se arrependam, né? Não parem de praticar o mal, parem de praticar feitiçaria, parem de praticar adoração, né, a falsos deuses, a imagens. Parem de provocar a ira do Senhor, parem de estar envolvidos em fornicação, né, em idolatrias em geral, de orgias, pecados, né? Parem de pecar contra o Senhor, né? Eles eram mandados para isso. E os outros profetas, os falsos profetas, era o contrário, né? Não tem nada a ver, adore mesmo, né? Deus é amor, vamos supor que é aquilo como hoje, né? Deus é amor, Deus não vai te julgar pela tua escolha, porque Ele sabe do teu coração, você é uma pessoa boa, o importante é você ser uma pessoa boa, o importante é você ter Jesus no seu coração e não sei o quê, e espalha essa falsa, né, profecia contra a sua vida.
E muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro por falta de conhecimento da palavra, né? E por ser um caminho mais fácil, como eles preferiam ir pelo caminho mais fácil e acreditar naquilo que enchia o ego deles, né? As palavras que traziam conforto para eles. Eles não queriam ser confrontados, né? Quando o profeta falava que eles estavam em pecado e tinham que se arrepender, eles queriam e matavam, né? Não só queriam, mas eles faziam de tudo até matar esse profeta. Matava a pedrada, prendia, fazia o que bem queria com esse profeta, de raiva, porque ele falava sobre o pecado deles e a importância deles se arrependerem, né? E depois eles tinham que suportar a consequência de seus erros, como muitos de nós, né? Às vezes passamos por situações onde nós achamos que Deus tem que fazer justiça por nós, porque o inimigo está se levantando contra nós, todos estão se levantando contra nós, mas na verdade muitas vezes, né, não é o inimigo que está se levantando contra nós, mas a mão pesada do Senhor contra nós, devido à nossa insubmissão e desobediência à palavra dele, à vontade dele, ao ensino verdadeiro que é a palavra de Deus, né? Tudo aquilo que vem além da palavra, o Senhor fala assim que nós devemos prestar atenção e meditar na palavra dele dia e noite, porque é a palavra dele que vai nos instruir, né? Quando nós deixamos de nos apegarmos à instrução da palavra, para nos apegarmos à instrução de pessoas, né? Que exemplos de pessoas ou o que elas acham, né? Quando nós deixamos de nos concentrar na palavra, é onde nós caímos. Quando nós não temos o conhecimento da palavra, é onde nós caímos. Qualquer palavra que lançarem pra gente, a gente aceita, a gente recebe, a gente segue. E depois a gente tem que colher o fruto da nossa escolha, né, e ainda achar que é injusto o que nós estamos passando, né, ou que é o inimigo, ou mesmo temos conhecimento de que é Deus nos punindo, mas nós ficamos bravos com Deus. Como assim? O Senhor é um Deus mau, porque está me punindo, está permitindo que eu estou passando por isso. Como assim? O Senhor é mau, o Senhor não é um Deus bom, não é um Deus de amor, quando na verdade Ele é um Deus de justiça, né? E Ele fala que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Se nós não colhemos aqui, nós colhemos depois, mas nós vamos colher. Por isso que Ele fala, plante o bem, né? Para você colher o bem. Amém? Plante a obediência para você colher os frutos também. Como que nós vamos querer ser filhos da desobediência, né? E querer que Deus seja justo conosco, né? Como que nós queremos que Deus seja um Deus de justiça se nós não somos justos, né? Um Deus santo de amor quando nós não somos santos nem de amor, né? Para nós queremos receber do Senhor, nós também temos que estar dispostos a andar de acordo com a vontade dele. Amém? Então, a partir de hoje, é que você, como ele falou, né? Se arrepende, chore, se arrepende, planteia. Ele fala assim, todo aquele que compreende, confessa e abandona o pecado, esse encontra misericórdia nele, que ele perdoa, nos purifica, nunca mais lembra do que nós fizemos, né? E nos abençoa. A partir daquele momento ele começa a cuidar de nós, a nos curar. Amém? O Eterno te ama.